Olá, caros alunos. O tema de hoje, o tema 7, é a teoria comportamental ou também pode ser falado a abordagem comportamental. Na década de 40 nos Estados Unidos, as pessoas não estavam satisfeitas com as possíveis explicações para os fenômenos ocorrentes nas organizações, né? Nós tínhamos a teoria das relações humanas, que foi uma evolução da teoria das teorias clássicas, né? As clássicas eram muito ligadas a máquina, né, ao funcionamento, né, e as relações humanas veio como um enfoque nas pessoas. Né. Hampton Simon, né, em um livro de 1947, ele começa a falar outras coisas, né, uma oposição às reclamações pelo excesso de zelo assim, nas pessoas, né, eles consideravam até um pouco romântico e ingênuo o que faziam. Quanto às clássicas, né, só a tarefa em si, esquece, né, e a estrutura, esquece que tem pessoas também. Né? Então, de um lado, um excesso de ingenuidade ou uma concepção romântica sobre as pessoas na escola das relações humanas, né? E nas clássicas, aquela coisa só de pensar na tarefa, na estrutura, né? Ou o modelo da máquina para representar uma organização, né? Um pouco mais da teoria da burocracia. Bom, uma das teorias que vem seria a hierarquia das necessidades colocada por Maslow, né? O Abraham Maslow, um psicólogo, né, americano. E ele falava o seguinte: as pessoas têm a necessidade mínima, né, que são as necessidades fisiológicas, respiração, comida, água, dormir, né? E quando essas necessidades estão satisfeitas, as pessoas começam a pensar em outras necessidades, né? A sua segurança do emprego, né? Recursos da moralidade, da família, da saúde, né? Aí já vem uma outra necessidade, tá essas duas satisfeitas, aí as pessoas começam a pensar numa coisa maior, né? Em amor, relacionamento, né? Amizade de família, intimidade sexual, né? Estando com essas três necessidades já satisfeitas, aí a pessoa começa a pensar na autoestima dele, né? Na confiança, na conquistar respeito das outras pessoas, né? E depois vem a realização pessoal, moralidade, criatividade, espontaneidade, né? E ele colocou isso como sendo uma hierarquia, né? As pessoas só partem para uma outra classe, para uma outra classe de necessidades, se a anterior estiver satisfeita. Aprofundando um pouco mais, né, as necessidades, ele separa em necessidades de sobrevivência e de motivação. Sobrevivência, então, a fisiológica, a necessidade de segurança e a necessidade social. Mas as necessidades que motivam as pessoas seriam as de estima e de autorrealização. Então, como eu disse a vocês, só quando o nível inferior de necessidade estiver satisfeito é que o nível imediatamente mais elevado surge no comportamento da pessoa. Né? Nem todos conseguem chegar ao topo da pirâmide, né? Das necessidades motivacionais, como ele coloca, né? E quanto mais básicas estão satisfeitas, as do níveis mais elevados passam a dominar o comportamento. Né? Se uma necessidade de nível mais baixo deixa de ser satisfeita, ele volta a predominar no comportamento. Né? Perdeu o emprego, ele regride para
necessidades básicas, né? Frustração de certas necessidades passa a ser considerada uma ameaça psicológica que produz as reações gerais de emergência no comportamento humano. Mais uma figura aí, essa do Chiavenato, né? Então, a pessoa consegue, dorme direitinho, tem um conforto físico, né? Horário de trabalho razoável, suas necessidades fisiológicas estão aparentemente garantidas, né? Então ele começa a pensar na segurança de ter trabalho, né? Na remuneração e os benefícios, a estabilidade no emprego. Poxa vida, ele perde o emprego, ele volta a estar... O que está latente para ele são as necessidades fisiológicas de novo, porque enquanto ele não encontrar um emprego, né, essas estão inclusive ameaçadas, né? Então ele conseguiu um emprego novamente, né, e está dando tudo certo lá, ele começa a ter amizade com os colegas, uma interação com os clientes, né, uma amizade até com o gerente, né, uma relação boa com o gerente, né, então as sociais dele estão legais. Aí ele volta, começa a pensar, né, na estima dele, né? Pô, eu quero ser reconhecido pelas pessoas. Ao ser reconhecido, eu quero ter uma promoção, né? E aí ele já está na de estima, né? E no final, né, a autorrealização, aí vem o trabalho criativo, algo que você faz assim que é muito legal, né? Que você nem sente que está trabalhando, de tão interessante que é o que você está fazendo, né? É um trabalho que o desafia para aprender um monte de coisas, né? Você toma as decisões importantes, né? Então, a autorrealização. E ele coloca isso como uma hierarquia, né? As teorias de Maslow não têm uma evidência determinar de que uma vez satisfeita uma necessidade, sua tensão diminui, né? Não é porque você tem uma autorrealização no que você faz que as suas necessidades mínimas, né, de segurança, sua vida estão satisfeitas, né? É duvidoso que a satisfação de uma necessidade automaticamente ativa a necessidade seguinte. Não tem uma... Assim, cientificamente não está provado isso, né? Assumir que a necessidade seja os determinantes do comportamento é aberto a dúvidas também, né? Alguns indivíduos são fortemente influenciados por necessidades de afeição, a despeito de ter uma vida social e uma vida familiar agradável, né? Mas ele sente necessidade de afeto, né? Há carência, então, né? Outros indivíduos têm grande e contínua necessidade de segurança, né? A insegurança para ele é muito forte, mesmo que ele está lá autorrealizado, ele está sempre preocupado com a segurança de ter o trabalho, de poder, inclusive, se autorrealizar, né? Então, ela pode explicar algumas coisas, mas eu creio que não explica todas, né? Por exemplo, alguém que tem um trabalho numa empresa assim muito motivadora, né? Trabalha no Google, né? Só trabalhos de criatividade, né? Coisas legais, né? Ele ganha ali 10 mil reais nesse trabalho. E surge uma oferta para ele trabalhar, por exemplo, na siderúrgica Gerdau lá em Araçariguama, né? Onde ele vai ficar na parte de... uma parte até importante, né, no comando da siderúrgica, né? Mas é aquele dia a dia dentro de um negócio, né, que pega fogo, 3 mil graus, se eu não me engano, centígrados, aquele alto forno, né, incandescente, pá, e aço e tal. Não tem criatividade, não tem uma autorrealização, né? E o salário dele seria bem maior, mas ele fala assim, não, eu vou vir trabalhar nesse lugar feio para burro, né, desagradável. Putz, lá no Google
passa gente de patinete, é gente fazendo um monte de coisa legal, né? Pô, não é 5 mil a mais que vai me levar para lá. Né? Percebe que eu posso usar a teoria de Maslow para entender que alguém tome uma decisão assim. Né? É muito possível que alguém tome uma decisão dessa. Né? Fora que ele, uma carreira no Google pode virar internacional. Mesmo, no Gerdau também pode, mas sempre aquilo naquele ambiente, né? Uma fábrica, uma coisa, né, meio... para algumas pessoas não é um lugar ideal para você ir todos os dias da sua vida. Né? Mesmo que a fábrica tenha um gramado bonito, um jardim bacana, né? Tem um monte de coisa, mas não tem aquela coisa que é trabalhar num lugar de TI, tecnologia sempre inovando, né? Criatividade. Né? Agora, um sujeito trabalha num garçom, trabalha até num bar, né? E serve todo dia aquela rotina e tal, né? E ganha ali R$ 1.000 todo mês, né? E ele pega, vê um concorrente, né, que está precisando de um garçom bom, viu que ele é bom, né? Chega para ele e fala assim, olha, vem cá, eu te pago 1.100, né? Ele olha, né? Fala assim, o cara está indo bem, né? Vai me pagar 1.100. Todo mundo aqui fala que recebe direitinho, as coisas tudo normais, né? R$ 100 faz diferença e ele pega e muda, né? Percebe? Ele está lá nas necessidades, segurança de trabalho, né? Bem nas primárias, né? Essa opção é importante para ele, né? Ele não se realiza como garçom, mas é o que ele sabe fazer, né? Ele aprendeu, começou menino, virou garçom naquele bar, né? E acabou tendo essa profissão, né? E ele almeja ganhar mais, muda imediatamente. A gente consegue explicar algumas coisas com essa teoria sim, né? Agora, não consegue explicar todas. Né? Então, por isso que ela é ainda estudada, né? Ela é bem famosa, eu tenho a impressão que vocês devem ter visto em outras disciplinas também. Bom, vamos falar agora da teoria dos dois fatores de Frederick Herzberg, né? Os fatores higiênicos e os fatores motivacionais. Né? Ele estava preocupado com o ambiente do trabalho, e o trabalho propriamente em si interagem para motivar as pessoas. Né? E aí ele cria essa teoria, né? Que são dois fatores, né? Fatores que motivam ou motivacionais ou intrínsecos, né? Ou relacionados ao conteúdo do trabalho, e os higiênicos ou extrínsecos, que são relacionados às condições do trabalho. Bom, vamos tentar um pouco melhor, né? O fator higiênico ou extrínseco, localizados no ambiente que rodeia as pessoas e abrange as condições dentro das quais elas desempenham o seu trabalho. Né? São condições que estão fora do controle do trabalhador, das pessoas. Né? São condições que a empresa criou, né? São administradas e decididas pelas organizações. Um exemplo é o salário, né? Os benefícios, vale isso, vale refeição, vale transporte, e qualquer outro tipo de benefício que possa incentivar o trabalho, né? Um plano de saúde, né? O tipo de chefia, a supervisão não está sob o controle, né? São os chefes que nós temos, os supervisores que teremos, né? A amizade com os colegas depende da empresa. Os colegas têm até uma cultura ali estabelecida, um jeito já, né? E você está entrando ali.
Bom, as condições físicas e ambientais do trabalho, né, iluminação, um ambiente bacana, você olhar, né, imagina se está numa cidade de praia, no escritório com vista para o mar, né, muito bonito, né? As coisas são interessantes, né? As regras da empresa, né? Bom, mas Hasbury, ele concluiu o seguinte, que esses fatores, quando são ótimos, eles apenas evitam as pessoas de ficarem insatisfeitas. Eles não satisfazem, né? Gente, ele até avança nisso, né? Eles evitam as pessoas ficarem insatisfeitas. Né? Quando são precários, eles deixam as pessoas insatisfeitas. Seu salário está abaixo da média de todo o mercado de trabalho. Você está insatisfeito. Né? O seu vale refeição é um vale coxinha. Né? É quase como o vale refeição nosso aqui, né? Dos professores. Né? Não dá para pagar uma refeição fora. Né? Putz, o chefe, sabe aquele chefe que se deseja para os seus inimigos? Né? Então, você percebe que esses fatores, eles pode deixar você insatisfeito. Mas se resolver eles, você só vai ficar não insatisfeito. Né? Ele não vai te satisfazer. Ah, mas o salário, pô, que isso, professor? Sim, aumentou o seu salário aí, 3 meses depois você quer outro. Ele não motiva. Ele não vai conseguir sustentar uma motivação. Ele só vai deixar você não insatisfeito. Perceberam? Né? Esses fatores, se atendidos, né, eles evitam que as pessoas fiquem insatisfeitas. Mas se eles não forem atendidos, as pessoas são insatisfeitas, ficam insatisfeitos. Né? Daí o nome que ele deu, né, termo higiênico, porque são profiláticos e preventivos. Né? Se você trabalhar na sua empresa, que vocês estão lá responsáveis pelos recursos humanos, vocês trabalharem essas questões, vocês vão evitar a insatisfação. Mas vocês não vão satisfazer as pessoas. Ah, eu tenho um vale-refeição que, olha, fantástico. Eu posso almoçar no melhor restaurante da cidade. Né? Ótimo. 3 meses depois, você está almoçando no melhor restaurante. Às vezes enjoa dele, vai no mais barato, no outro. Né? Você tem opções, né? Mas parou, não é uma motivação sustentável. Né? Tira o vale para você ver. Não tem vale. E os seus em outras empresas tem. Né? Ora, isso provoca insatisfação. Né? Então, é nesse sentido que ele fala. Né? Tá, alguns fatores, né? Nós comentamos vários, né? Que ele chama de fatores higiênicos ou extrínsecos. Né? Eles, quando agradam, eles evitam a insatisfação do empregado. E quando eles são precários, eles provocam insatisfação. E quais são os fatores que podem motivar os fatores intrínsecos? Né? É o que você faz, você se realiza. Né? É algo que te dá orgulho de sentir. Né? Você tem uma autorrealização. É importante na sua vida, você se sente responsável. Né? Eu costumo dizer que, de uma maneira geral, o ensino fundamental e médio público no Brasil, eles não motivam o professor. E os professores estão sempre brigando por um fator higiênico,
que é o melhor salário, né? Mas também eles brigam por outras questões, né? Qual a importância hoje de um professor? A gente fala que, né, olha, eu ouvi numa escola particular que aluno eles têm que batalhar para conseguir. Professor eles acham na esquina. Né? Veja o tipo de professor que eles acham e a dificuldade que eles têm para achar alunos. Né? Obviamente, as coisas ficam proporcionais nesse sentido. Né? De certa maneira, nós aqui no Instituto Federal, né, estamos com um salário acima da média, com certeza, dos professores do Estado. Né? Então, nesse sentido, a gente não está insatisfeito. Né? Agora, vamos supor que chega aqui um psicólogo, alguém que venha e determine como eu tenho que trabalhar, né? Que eu não posso mais dar as aulas da maneira como eu dou. Você precisa parar de trazer exemplos fora, você tem que trazer exemplos do que eu quero que você traga, né? Ou eu sinto uma frustração, não consigo ver um crescimento meu como indivíduo, né? Como carreira, pode ser que eu já não tenha mais aqui, né, muitos espaços de carreira, né? Eu me autorrealizo dando aula, né? Você percebe o que me motiva a estar aqui? Porque se eu pensar em salário, no Estado ganha menos, né? As faculdades particulares hoje nem se fala, né? Tá uma coisa assim lamentável, né? Mas eu posso voltar a trabalhar em empresas, né? E por um salário muitas vezes maior do que aqui. Mas e a realização de estar passando tudo aquilo que eu aprendi na vida, né? E vendo pessoas ter sucesso, recebendo e-mails de ex-alunos nossos, falando dos empregos que estão conseguindo, alunos que já estão nos anos um pouco mais avançados, pegando estágios com remuneração interessantes, né? A gente assistia aluno no terceiro ano com R$ 2.000 de bolsa estágio, né? Terceiro ano sendo efetivado, no quarto ano sendo efetivado. Então isso dá uma motivação para a gente, né? Ainda mais os nossos alunos quando eles tiraram 5 no ENAD, né? Que é a nota máxima. Né? Então vocês percebem o que motiva as pessoas? Fazer o que gosta, né? De um jeito que ela está trabalhando e às vezes nem parece trabalho, né? Ele ser reconhecido, né? Poxa, isso é fantástico, né? Então, quando esses fatores motivacionais são ótimos, provocam aí sim a satisfação, né? Agora, quando eles são precários, eles evitam a satisfação. Eu não estou satisfeito, né? Mas você está insatisfeito? Não, meu salário é bom. Eu não estou insatisfeito, mas também não estou satisfeito. Mas não estou satisfeito por outra razão. Percebe? Um fator explica você ficar satisfeito ou não ficar satisfeito. São os fatores motivacionais, né? Agora, os fatores anteriores, né, os higiênicos, eles explicam você ficar insatisfeito ou não insatisfeito. Apenas isso. Perceberam que são duas réguas diferentes para a gente medir satisfação e não satisfação, e insatisfação e não insatisfação? O oposto de satisfação não é insatisfação, né?
O oposto de insatisfação não é satisfação. Perceberam essa diferença? Satisfação e insatisfação são duas dimensões independentes. Elas são réguas de medir coisas distintas, né? Os intrínsecos ou motivacionais, estando presentes, pode gerar satisfação. Os higiênicos ou extrínsecos, ligados ao ambiente de trabalho, estando presentes, não geram insatisfação. É só isso. Talvez aqui, olhando as réguas, né, ou a maneira da gente olhar diferente, né? Presença de fatores motivacionais pode dar satisfação. Ausência de fatores motivacionais, não satisfação. Agora, ausência de fatores higiênicos, insatisfação. Presença, não insatisfação. Ok, gente? Então vamos falar da teoria X e teoria Y, né? Os estilos de direção do MacGregor. Bom, o que pensam os teóricos X e os teóricos Y? X, detestam e evitam o trabalho. Os trabalhadores são tudo preguiçoso, né? Esse povo não tem ambição nenhuma. Para ele ganhar o que está ganhando, tá bom demais. Putz, toda vez que tem alguma mudança, acabou, né? Não dá para falar com esses caras, né? Seguro só quando tem rotina, né? Então eles querem, não quer mudança. A rotina tá ótima, né? Não, você pagou para eu pensar, eu não quero. Você está pagando para me mandar eu fazer, mandou eu faço, né? É a maneira que o chefe pensa, né? Optam por serem dirigidos do que dirigir, né? Já os Y não. Sente-se satisfeito com os trabalhos, né? Meus funcionários estão satisfeitos com o que fazem, né? Têm iniciativas. Esses funcionários têm um autocontrole, pode passar responsabilidade, né? Tem imaginação. Eles trazem cada ideia aqui que vocês não acreditam, né? Aceitam. Você faz um desafio, o cara vai lá até conseguir, né? Se não conseguir, ele lutou muito, né? Então, são pessoas até que conseguem se auto-administrar, né? Percebe que são dois chefes bem diferentes. O X, aquele que gostaria de ter um chicote na mão para fazer o pessoal trabalhar. O Y, aquele que tem um pessoal bacana, né? Ele acredita no potencial dos seus funcionários, né? Então o X vai ser sempre aquele cara que vai vigiar, fiscalizar, está desconfiado de tudo, né? Ele gosta de pôr regras, regulamentos, porque fala, se eu não ponho regra nesse pessoal aí, ó, eles não fazem, eles avacalham com tudo, né? São todos mentirosos. Eu que tenho que resolver tudo aqui. Não anda eles pensar que eles não vão pensar mesmo, né? Eu tenho que tomar todas as decisões, né? Bom, para eles trabalharem, tem que ser tudo assim, uma rotina, porque se você muda um pouquinho, putz, né? As pessoas são, né, encaradas como um recurso ou um ativo qualquer da produção, ou da produção de produtos ou serviços, ou de qualquer área, né? Já o estilo Y, né, aquele que propicia uma alta direção dos seus funcionários, né? Tem sempre confiança, pode dar autonomia para eles, delegar poder, que eles vão ter responsabilidades, né? Então eles podem tomar decisões, logo as decisões estão descentralizadas, né? Estão propensos a atividades criativas, né? As pessoas então deixam de ser um ativo, eles passam a ser parceiros da empresa, né? Então o MacGregor
dividiu isso, né, dois extremos, né? Claro que esses estilos devem ter mistos aí, né? Não é uma coisa só assim, né? E veio os sistemas administrativos propostos por Likert. É o mesmo cara da escala Likert, não sei se vocês conhecem a escala Likert, mas quando vocês vão responder um questionário em que tem uma escala lá de 1 a 5, um exemplo, 1 a 5, pode ser de 1 a 10, né? A escala Likert é uma escala, né, onde você fala assim, eu concordo totalmente ou discordo totalmente. 1, concordo totalmente. 5, eu discordo totalmente. Obviamente, o 3 é uma coisa nem outra, né? O 2 é um concordo, mas não totalmente. O 4 é um discordo, mas não totalmente, né? É a famosa escala Likert, né? Mas nós não estamos para falar de aplicações estatísticas, né? Ele, né, no seu livro Novos Padrões de Gestão, de 1961, ele falou o seguinte, né? Nós podemos classificar os sistemas de administrações com 4 perfis organizacionais, né? Se a gente olhar como as organizações tomam decisões, como elas propiciam a comunicação entre as pessoas, né? Qual que é o relacionamento entre as pessoas e quais são os sistemas de recompensas e punições que ela criou. E como vocês podem ver, né, ele criou o 1, é o máximo do autoritário, né? É um autoritário que faz coerção. Aí depois vem um autoritário mais benevolente. Opa, quase participativo, né? Um consultivo, eu consulto as pessoas, né? Aqui não, aqui as pessoas fazem parte, né, do quê? No processo decisório, por exemplo, né? Ali, o extremo, né, o coercitivo totalmente centralizado na cúpula. Decisões é, se possível, o presidente máximo, né? No participativo, totalmente descentralizado. A cúpula só definiu as políticas, como vai ser, né? E aí vocês têm os intermediários, né? Aqui ele consulta para tomar decisões. Aqui ele está centralizado, mas alguma coisinha o pessoal pode participar, né? Vocês percebem que conforme a empresa, vocês podem ver as empresas que vocês estão trabalhando, ou já trabalharam, ou conheceram, né? Na questão do processo decisório, ela pode estar em um desses quadrantes. Aí vem o sistema de comunicação, mesma coisa, né? Bom, no autoritário vai ter comunicação? Tem ordem, né? Ordem o quê? De cima para baixo, acabou. Né? Quem tem juízo obedece, né? Aqueles famosos, né? E no participativo, opa, a comunicação eficiente são fundamentos para o sucesso de uma organização participativa, né, onde todos podem se comunicar desde que respeite a eficiência como regra, né? Os intermediários. Aqui a comunicação é descendente sobre as ascendentes, né? Tem mais comunicação de cima para baixo do que de baixo para cima, né? No máximo um feedback, né, o pessoal de baixo. E o consultivo? A cúpula procura facilitar o fluxo no sentido de vertical e horizontal, né? Mas não é aquela coisa fundamental, né? E dessa maneira vocês vão perceber que a empresa onde vocês trabalham, na questão do sistema de comunicação, pode estar num desses quadrantes, né? Normalmente uma empresa ela é mais desse do que desse, né?
ou vice-versa, né? Ela, né, pode estar um pouquinho melhor em um quesito e tal, mas vocês vão ver que se 3 desses tiver coercitiva, ela é coercitiva. 2 coercitivo e 2 benevolente, né, é uma coisa meio no meio caminho, né? Mesmo a relação entre as pessoas, né? Poxa, vamos dividir para governar, né? Faz desconfiança com todo mundo aí, tal, né? No autoritário, né? No benevolente, são toleradas com condescendência. Né? A organização informal é incipiente e considera uma ameaça para a empresa. Né? Opa, aqui a cúpula facilita a organização informal, desde que ela seja positiva. Né? É uma liderança, mas é uma liderança sadia, é uma liderança que é o bem da nossa empresa. Né? Então, essa organização informal que possa existir nessa organização, ela é sadia. Né? E trabalhos em equipes, formação de grupos, né? É importante a confiança mútua e tal, né? No mais participativo. E as recompensas e punições? Gente, aqui é punição, né? Aqui, punição de medidas disciplinares, mas com menor arbitrariedade. Por quê? Porque aqui obedece quem tem juízo. Né? E aqui, utilização de recompensas materiais, principalmente salários, recompensas sociais, ocasionais, raras, né? Mas punição não, né? Muito raro. Aqui não, aqui nunca vai ter punição. Ou é sempre uma recompensa como uma coisa para ser motivada. Eu espero que a aula de hoje tenha agradado vocês, né? A bibliografia está aqui, utilizada. Aqui está a fonte das imagens que eu utilizei. E até amanhã. Espero que tenham gostado deste tema de hoje.